Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comenta Léo, saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para atualizar as informações do Vasco para vocês, meus amigos. E olha, nesse vídeo, como a gente está trazendo nos últimos dias muita informação, trazendo aqui, deixando você bem atualizado sobre tudo que está envolvendo o Vasco da Gama. E olha, muita pressão lá por lados de São Januário, rolou uma possível reunião que as organizadas disseram que não foi. A gente vai falar sobre isso, que desmentiu aí o Vasco, que tinha dito que tinha tido a reunião. Vamos falar também sobre os 3 nomes favoritos para serem os homens fortes do Vasco da Gama. Essa informação aí que tá, vocês já devem saber aí mais ou menos como é que tá rolando essa prospecção para o futebol do Vasco em 2022. A gente vai falar sobre eles aqui. Vamos falar também sobre técnicos. Olha, apesar de falarem aí que só teremos definição de técnico quando o diretor for definido, quando o senhor for definido, 2 nomes são favoritos dentro do Vasco, e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre Carlos Leite. Olha, tem que muita gente não gosta, mas parece que o cara tá se mexendo lá dentro de novo, meu amigo. Que é isso? Não tem como tirar esse homem daí não, pelo amor de Deus. E vamos falar também sobre Andrei. Olha, Andrei tá praticamente acertado com a equipe do Internacional. Então isso e muito mais depois da vinheta, e você vai ficar sabendo de tudo. Sobe a vinheta. Salve, torcedor vascaíno, aquele abraço para você, meu amigo, aquele abraço para você, minha amiga. Muito obrigado pela sua audiência qualificada aqui no nosso canal Comenta Léo. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar muito de Vasco nesse vídeo, vamos falar sobre a situação que tá rolando aí nos bastidores. Você vai ter muita informação a partir de agora. Antes, deixar aquele recado para você que tá sempre junto com a gente. Muito obrigado a você que se inscreve no nosso canal, que assiste, que deixa seu comentário, deixa seu like, que tá aqui sempre. Muito obrigado. Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso Comenta Léo Vascaíno. Você hoje é meu convidado especial. Se você gostar, meu amigo, após o final do vídeo, se inscreve, porque aqui você fica muito bem informado todos os dias sobre tudo que envolve nosso querido e amado Vasco da Gama. Olha, vamos começar falando sobre a situação aí dos diretores executivos, do CEO, quem será o escolhido. A gente vai falar sobre isso aqui agora. Antes, fazer uma pequena síntese do que está acontecendo no Vasco. O Vasco não fez nenhum anúncio e, ao que tudo indica, os anúncios só serão feitos ao final do Campeonato Brasileiro da Série B. Eu não sei quem foi que colocou isso na cabeça do Jorge Salgado. É um homem teimoso, viu? A lentidão dele, inclusive, tem deixado aí alguns conselheiros, alguns dirigentes furiosos, porque querem resposta. A pressão da torcida está muito grande. Inclusive, o Jorge Salgado convidou uma reunião aí nos últimos dias, dizendo aí com as organizadas, e a maioria, 90% das organizadas, não foram, inclusive colocaram em nota a Força Jovem, a Guerreiros do Almirante, a IRA, entre outros aí que não foram para esse encontro. E qual é a situação que está rolando, meus amigos? 3 nomes aí são dados como favoritos dentro da cúpula de futebol do Vasco da Gama. Só que é o seguinte, o Vasco depende da lentidão do Jorge Salgado. Tem que falar assim, porque parece que o Jorge Salgado parou no tempo e está pensando que o futebol é nos anos 90 ainda. Mas enfim, o que é que está acontecendo? 3 nomes são dados como favoritos. O nome unânime que a gente fala todo vídeo aqui é o Alexandre Matos, que o Pedrosa tentou contato com ele aí, a galera do Jogada 10 também tentou contato e falou mais uma vez: não tive contato. Muita gente aqui falou, pode ser blefe, Léo. Não sei, eu acho que não, né? Até pelas postagens que ele tem feito nas redes sociais, então parece que seja alguém que esteja negociando com ninguém, só se for um blefe muito bom, né? Mas é o nome preferido dentro do Vasco, mas não teve contato. Nome de Eduardo Freeland, que a gente trouxe ontem. A primeira informação dessa notícia foi do Fábio Azevedo, e é um nome que tem bom relacionamento com a diretoria do Vasco, e a diretoria do Vasco vê ele com bons olhos, até pela reestruturação do Botafogo. Só que teve seus erros, teve lá umas brigas lá por dentro com o CEO e tal, teve seus erros também no início do ano e tal, mas é um nome que agrada também o Jorge Salgado, e pode ser um nome contratado. O terceiro nome é o de Jorge Macedo. Esse a gente já tinha falado aqui, inclusive foi uma sugestão que eu dei em um vídeo aí anterior, que é um cara que trabalhou no Ceará, é um cara que teve um trabalho razoável no Ceará, né? Claro, óbvio, com pouco dinheiro, teve suas contratações de acerto, teve suas contratações que foram erros totais, mas um cara que montou times competitivos pro Ceará. É o nome também que está no radar do Vasco da Gama. Sobre técnicos, a gente sabe que só vai ser escolhido técnico após o CEO, o diretor técnico. Mas o que é que acontece, gente? 3 nomes, inclusive eu tentei contato com algumas pessoas e confirmaram isso.
são nomes favoritos dentro do Vasco. O primeiro é de Antônio Oliveira, ex-técnico do Atlético Paranaense, que saiu do Atlético Paranaense por algumas brigas aí, algumas rusgas que aconteceu, inclusive recebeu o contato do Vasco antes de sair do Atlético, não foi, e aí o Fernando Diniz foi o contratado. E ele é um nome aí que é visto com bons olhos pela galera lá dentro do Vasco, pela forma de trabalhar do Antônio Oliveira, um cara com pulso, um cara que tem metas, um cara que cobra muito do grupo. Outro nome é o do Morínigo, mas é um nome mais distante. Muita gente falou aí pelo trabalho que ele fez da Série B do Coritiba. O outro nome, aí vai ter uma figura que eu acho que a maioria não vai gostar de saber. Foi aí até contactado pelo Carlos Leite, essa informação é do Gilmar Ferreira. Ele foi contactado pelo Carlos Leite que vem ajudando muito aí o Jorge Salgado nos bastidores. Ó, Jorge Salgado, se sai desse negócio, porque querendo ou não, cria um vício, né? O jogador do cara tá lá, o cara tá ajudando e tal, enfim. Mas o que é que acontece? O Carlos Leite aí também procurou o Dorival Júnior, que é um dos nomes preferidos ali também dentro do Vasco, fez um contato, mas sabe que só vai se acertar qualquer que seja a situação após o anúncio do CEO e do diretor técnico. Então a gente está esperando aí ver o que vai se fazer, o que é que o Vasco vai começar aí, o que é que o Vasco vai acertar. Mas o que a gente sabe é o seguinte, só vai ser definido ainda depois aí do término do Campeonato Brasileiro da Série B, que não serve mais para nada, só vai terminar lá no outro domingo e o Vasco vai perder uma semana, né? Pelo amor de Deus. Enfim, sobre os jogadores que estão no Vasco, daqui a pouco a gente vai falar sobre as organizadas. A gente já falou, na verdade, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a situação aí do Carlos Leite, que não tá me incomodando. Mas o que é que acontece? Sobre jogadores que estavam de saída do Vasco. Andrei, o Vasco falou que ia depender da situação técnica. Só que a informação que vem de lá do Sul é outra. Andrei está praticamente acertado com o Inter. Essa informação que está passando aí na tela. O Lucas Colar foi o cara que já vem falando há muito tempo. Foi o primeiro que deu a informação sobre o Andrei no Inter. E pelo que está vendo aí, já há um entendimento para que ele seja o primeiro reforço do Inter para 2022. Dois outros jogadores vêm sendo aí especulados lá nos lados do Minas. Aí eu vou falar para meus amigos de lá de Minas, meus amigos cruzeirenses. Pode levar. Marquinhos Gabriel e Zeca, segundo informações da Rádio MG, seria aí os nomes preferidos pelo Luxemburgo para trabalharem no Cruzeiro em 2022. Zeca, inclusive, que vem recebendo algumas sondagens e aí está contundido, assim como o Marquinhos Gabriel também estava, e não vão participar. O Zeca não participa mais desse ano no Vasco, e o Marquinhos Gabriel aí, se recuperar, pode ser que seja aí, jogue pelo menos o último jogo do Vasco na temporada. Então esse é o panorama mais ou menos aí da galera que está no Vasco da Gama. Leandro Castanho, como eu já falei, é um nome que interessa ao Fortaleza. E olha, para terminar esse vídeo, essa situação do Carlos Leite, ela me preocupa. Porque o Carlos Leite vem de conversas desde a época do próprio Dinamite, vem da época do Campelo, e agora novamente a informação que o Carlos Leite está ali mexendo seus pauzinhos para ajudar o Vasco, entre aspas, na série para a montagem do time de 2022. Isso me preocupa, porque assim, a gente sabe que ele tem algumas desanimidades ali dentro do Vasco também, é um cara que gosta de colocar seus jogadores e tem muitos jogadores no Vasco, inclusive a base, e isso, querendo ou não, é um círculo vicioso que se torna. Eu não acho que seria um bom nome, né, apesar de que ele montou times de 2011 e tal, para hoje no Vasco, até porque já tem um certo ranço da torcida do Vasco com o próprio Carlos Leite. Mas enfim, a gente vai buscar aí mais informações para vocês. Qualquer nova situação a gente traz aqui para vocês no nosso vídeo. Eu mando aquele abraço, fiquem todos atentos e hoje tem pré-jogo, né? Vasco e Remo, nem parece que tem jogo do Vasco hoje. O Jorge Salgado tá querendo esperar terminar o campeonato para contratar alguém. Mas enfim, manda aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.